Minuti, muito bom dia para você. A gente está vendo que estamos avançando, ainda engatinhando nessa questão de lixo, porque lá fora tem muita tecnologia transformando cidades, né? Bom dia para você. Bom dia, Porta Nova. Bom dia a todos. Grande iniciativa essa, Porta Nova. E porque a gente tem uma questão do lixo que é algo que a gente precisa tratar, né? E se você tem eu estava dando uma olhada geral no cenário global da coleta de lixo, Porta Nova. Sim. E hoje a gente tem, de acordo com a ONU, 2 bilhões de toneladas geradas de lixo por ano, né? E quando a gente olha isso para 2050, né? Porque a população vai aumentando, a gente cada vez usa equipamentos, usa coisas, né, no nosso dia a dia que acabam sendo descartadas no lixo. E isso deve aumentar 70% até 2050. Pois é. Isso gera um problema não só da questão da reciclagem, né? Porque tem muito desperdício nessa questão do lixo, que gera também uma questão direta associada aos nossos centros urbanos, que aí entra no mundo da tecnologia que você colocou, Porta Nova, das cidades inteligentes, onde a coleta de lixo inteligente é um dos pilares. Tem algumas cidades, quando a gente olha para a China, quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para algumas cidades europeias também, muito avançadas nessa questão de colocar tecnologia na gestão do lixo. Desde a coleta, né, para fazer a captura, então tem algumas lixeiras inteligentes, a gente está vendo aí algumas imagens, né? Sim. Onde você coloca o lixo lá, automaticamente a lixeira separa que tipo de lixo que é aquele, se é um lixo sólido, o tipo de lixo, né? Joga num recipiente específico. Alguns sistemas, como esse que a gente estava vendo aí na imagem, levam através de dutos, né, a vácuo, pneumáticos, até uma central que vai tratar tratar esse lixo, jogar num caminhão de lixo, né, para ser colocado em algum lugar específico, né? E isso tem um conjunto de vantagens para o nosso dia a dia. Primeiro, você tem menos, agiliza muito e deixa muito eficiente a coleta e o processamento desse lixo, né? Você tem menos caminhões circulando pela cidade, menos emissão de poluentes do próprio caminhão, você tem um processo mais rápido de separação, porque hoje a gente sabe que por mais que a gente faça muitas campanhas, que a gente faça um trabalho mais intenso nisso, ainda a seleção do tipo de lixo é deficitário no Brasil. A gente não separa o lixo da forma mais adequada para reciclagem. Esses sistemas poderiam identificar, isso é um plástico, isso é vidro, e jogar no lugar certo, no lugar onde aquilo poderia ser reciclado de uma forma mais fácil. Então, Porta Nova, de forma geral, quando a gente olha para o cenário do futuro da coleta de lixo, a gente fala com cidades inteligentes. E as cidades inteligentes devem processar esse lixo de forma muito mais eficiente do que processa hoje. Pois é, a gente está vendo dois modelos de imagem. Um é esse aí que está na tela agora, ó, que ele é um sistema mais simples, que simplesmente ele identifica o tipo de produto que está sendo colocado ali, resíduo, e ele faz a separação para qual destinação. Então, a máquina reconhece o produto. Esse aí é outro. Esse aí, o próprio morador, o próprio contribuinte vai lá, o cidadão vai lá, abre o compartimento correto, despeja o lixo e nesse caminho dele até uma central, uma grande central, não tem transporte por veículo, não tem um caminhão. E vai enchendo, tá vendo que o tubinho está enchendo lá? Quando ele chega num determinado nível, por sucção, por pressão, ele é retirado inteiro e é levado até essa central. E aí vai ser disponibilizado em grande volume, já separado, para que o caminhão leve até a unidade de tratamento. Quer dizer, a gente está falando de cidade inteligente, está falando de um avanço aí e tecnologias que não são coisa do futuro. Já tem gente aplicando em escala maior ou menor. Eu sei que na Escandinávia o processo está muito próximo disso e já gerando energia. Para você ter uma ideia, as escolas, as creches, escolas de educação dos primeiros anos na Suécia, em algumas cidades, já tem todo o gás para calefação abastecido a partir de usinas a um ponto tão eficiente que a Suécia passou a ter que importar lixo do Reino Unido, porque não conseguia, processava tão rápido que não conseguia manter a usina funcionando todos os dias, Minuti. Um negócio revolucionário isso. Isso muda tudo, né, Porta Nova? Sim. Porque... e aí você colocou as duas imagens mesmo. Uma está tratando especificamente da separação do lixo, né? Você coloca ali, ele joga no caminho certo. E a outra é um sistema de transporte a vácuo, né, subterrâneo, que leva isso daí até a central de reciclagem,
onde vai ser processado. E com isso, você falou que algumas cidades já estão utilizando. A gente tem um uso muito intenso disso na China e na Escandinávia, na Suécia. Você realmente tem isso daí já sendo implantado no mundo real, né? Não é tecnologia do futuro, é no mundo real, efetivamente. E que, para você ter uma noção, eu estava dando uma olhada nas últimas máquinas, os últimos equipamentos de algumas startups chinesas. Tem uma dessas startups consegue processar até 95 itens de lixo por minuto, separando no lugar certo e jogando na esteira correta ali, né? Para você ter um efeito comparativo, se você colocasse um humano fazendo isso, ele levaria de 3 a 4 vezes mais tempo. E a gente tem que dar uma parada, né? Quando você tem pessoas fazendo isso. Com esses sistemas inteligentes, você consegue fazer esse processamento dia e noite, 24/7. Isso desafoga muito a questão do lixo nas cidades. Portanova, tem um outro dado que na hora que eu estava lendo os materiais que eu identifiquei, Sim. que você sabe que no Brasil existe um estudo que aponta que 15%, um pouquinho mais de 15% das lixeiras, né, em média, ficam sobrecarregadas. Elas ficam, sabe aquela lixeira cheia de lixo que fica caindo para fora? Sim. Então, em média, as lixeiras no Brasil ficam 15% acima da sua capacidade. Isso quer dizer o seguinte, que existe um problema no sistema de coleta e processamento de lixo, né? Se não tivesse, a gente não teria lixo andando pelas ruas, vendo as lixeiras transbordando, né? E essas tecnologias com sensores, visão computacional, inteligência artificial, sendo usadas para esse fim, melhoram muito a vida nas cidades. Perfeito, Minuti. Quer dizer, bom, são tendências aí para que a gente observe para implantar aqui, mas em outros lugares já estão ou em fase experimental ou já em operação, gerando impacto aí, reduzindo a necessidade de ter os aterros e o processamento em áreas abertas aí. Para quem quiser mais informação de tecnologia, quiser mais elementos, o Minuti divulga aqui sempre o canal no Instagram, @mminuti, você acompanha por lá e pode interagir também, sugerindo, inclusive, aqui para o nosso quadro. Minuti, muito obrigado, até semana que vem. Bom dia, Portanova. Portanova, só antes de a gente fechar, eu esqueci de falar uma informação legal aqui. Vai lá. Na hora que eu estava estudando a questão do lixo, eu vi algumas cidades na China que eles estão implantando reconhecimento facial para liberação de papel higiênico em banheiros públicos. Olha só. Para fazer o controle da quantidade de lixo. Isso já está implantado em 20 milhões de localidades. Que coisa, imaginou? Isso é 20 milhões de pontos onde você tem que identificar o rosto para poder pegar o papel higiênico. Olha que loucura. Para não ter redundância, para você não pegar mais papel higiênico que você precisaria e colocar ali. Pois só que a máquina vai ter que dizer quanto é que eu preciso de papel higiênico, é brincadeira, né? Aí é a média, né? É a média. É a tecnologia. Tá certo. Valeu, Minuti. Até semana que vem.